Imagine que você tivesse um portfólio de investimentos de R$ 500 mil em ações em 2007, ou até melhor, na metade de 2008, antes do crash de setembro de 2008. Vou simplificar aqui para facilitar um pouco as contas, tá? Então vou levar em consideração só a queda do índice. Provavelmente não seria essa a tua situação, né? Porque provavelmente você estaria investindo em várias empresas que iriam cair muito mais que esse valor que eu vou passar. Mas vamos às contas. R$ 500 mil em maio de 2008 se transformariam em R$ 131.850 em 5 meses. Um prejuízo de mais de 70% na tua carteira. Claro que aqui eu não embuti só a queda da bolsa, mas também a desvalorização do real no período. Eu conheço poucas pessoas que teriam estômago para aguentar uma pancada tão grande dessas e estar de bom humor, ou continuar nos investimentos. E essa foi a realidade da recessão de 2008. E eu acredito que grande parte dos investidores teve prejuízos que nunca mais conseguiu recuperar. Essa recessão, obviamente, durou muito tempo para muita gente, porque várias pessoas não perderam só seus investimentos. Elas perderam emprego e até a moradia delas. E justamente por essa razão eu gosto de trazer clareza para as pessoas. Essa clareza envolve entender os riscos, entender a necessidade de ter uma carteira protegida de todos esses eventos e todas as possibilidades que podem acontecer no mercado. E além disso, essas crises mundiais, crashes das bolsas, crash no mercado imobiliário, são momentos em que podem ser a virada de chave na tua vida financeira. Porque crashes também são uma forma de transferência de riqueza. E 2008 foi uma das maiores que a gente já viu. Então eu resolvi fazer esse vídeo. Porque assim, se eu ficar aqui só mostrando como que o mundo está com problema, não vai resolver nada para você. Eu preciso mostrar sim como o mundo está. Você precisa entender quanto de excesso de dinheiro tem no mercado e como existem algumas bolhas em alguns setores. Porém, acima de tudo, eu preciso mostrar uma solução para você. Uma solução que faça você aproveitar esse momento, proteger o dinheiro que às vezes você levou anos para conquistar. Blindar esse patrimônio e muitas vezes ganhar dinheiro nesse momento. Então eu não estou aqui para te passar medo, mas para te passar uma preparação. Então esse vídeo eu não vou falar sobre as problemáticas do mundo, eu vou focar só na solução. Eu vou detalhar aqui para vocês algumas características que eu uso na minha carteira para proteger ela. Depois de ver esse vídeo, eu não quero ficar ouvindo desculpa de que você não sabia o que fazer nesse momento. Eu não quero ver você atolado no banhado no momento que tiver o ápice da crise junto com, sei lá, 98% dos investidores. E a primeira coisa que é importante para qualquer carteira é ter liquidez. Essa liquidez geralmente não serve para rentabilidade. Como eu opero muito nos Estados Unidos, em que a renda fixa paga aí 3, 4% ao ano, você se acostuma a entender que esse dinheiro não é para render, é o dinheiro de oportunidade. Mas aqui no Brasil a gente está em uma posição privilegiada em relação a isso. A gente está vendo juros altos e essa liquidez que a gente tem aqui, ainda por cima, rende um valor muito interessante para a gente, aí em torno de 13, 14, 15% ao ano. Essa liquidez, principalmente nos Estados Unidos, muitas vezes a gente precisa usar para comprar algo em uma situação específica. Eu vou dar um exemplo. Algumas semanas atrás a gente teve um movimento gigante na prata, uma queda de em algumas horas, movimentou 40% em um único dia. Ou seja, caiu 40% em um único dia. E ter dinheiro nesse momento é essencial para a gente conseguir aproveitar e comprar ativos. E quanto de caixa, quanto de renda fixa cada um vai ter, vai depender do perfil de investimento da pessoa. Mas eu gosto sempre de ter renda fixa tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Porque oportunidades podem aparecer em qualquer lugar. Além disso, a gente precisa entender que historicamente o real perde valor em relação ao dólar. Então ter parte em dólar e parte em real é muito importante. A próxima questão que eu gosto de usar na minha carteira é entender quais ativos tendem a performar melhor nesse momento de colapso de mercados. E historicamente os melhores ativos para crashes são os ativos reais. Ativos que são físicos, tangíveis, ou até ações que são perenes, né? Elas têm fluxo de caixa constante, um fluxo de caixa mais previsível. Só que como eu saí de todas as minhas posições em ações no final do ano,
eu estou investindo grande parte do meu portfólio em commodities. Obviamente, eu tenho ações de empresas relacionadas a commodities, né? Essas ações que eu saí foram de tecnologia em si. E essas commodities envolvem não só metais, mas também principalmente energia. Para mim, estar nesses ativos faz com que eu me sinta mais seguro. Obviamente, nesse momento de crash, tudo vai cair. Crises de liquidez fazem com que haja uma corrida para a segurança e uma corrida para tirar a alavancagem da carteira. E quando isso acontece, não importa se é o melhor ativo do mundo, você precisa vender ele só para sobreviver. Então, como eu acredito que tudo vai cair, eu preciso estar posicionado no que vai cair menos. Porém, a gente está em um ambiente de mercado muito interessante nesse momento, porque a gente está num início de ciclo de commodities dentro da minha visão. As commodities metálicas já deram essa saída inicial e agora a gente está vendo empresas ligadas à energia performando muito bem, principalmente em 2026. E ano passado foi um ano maravilhoso. Essas commodities geraram retornos aí próximos de 40% para minha carteira. E esse ano, somente no mês de janeiro, rendeu mais de 10%. Então a gente está em meses sensacionais. E olha que esses 10% aconteceram mesmo com a queda de 30% da prata. E para quem não sabe, eu disponibilizo a minha carteira pessoal na parte de membros. Não para que você invista nos mesmos ativos que eu, mas para que você tenha como base a minha forma de investir, as minhas teses, e a partir da tua própria due diligence, você compra o que faz sentido para você. Então a gente está, na minha visão, no melhor dos dois mundos. Eu estou investindo em ativos que, enquanto não tiver o crash, eles vão performar muito bem, como eles têm performado nos últimos meses. E em casos de crash, eles são os ativos que tendem a cair menos, pelo menos a gente tendo como uma base histórica para comparação. E não tem como a gente ter um risco-retorno melhor que esse no momento. E por fim, eu vou falar o que provavelmente a maioria de vocês gostaria nesse momento, que não só não perder dinheiro, mas ganhar com essa queda. Não só proteger o teu investimento, mas ganhar dinheiro e realmente com os mercados colapsando. E ter uma carteira que cresce na alta e cresce ainda mais na queda é um cenário fabuloso, né? Só que na minha visão é o cenário atual em que a gente está. Se a gente voltar no exemplo que eu dei, que era 500 mil reais na metade de 2008, virarem aproximadamente 130 mil, agora eu quero que você pense que se você tivesse como não só não perder esses 370 mil, mas também ganhar talvez 1 milhão e meio nesse momento, não seria bom? Na verdade, existem diversos casos que já aconteceram isso e rentabilidades muito maiores ainda em outras crises. Isso porque as pessoas ficam realmente desesperadas e a queda é literalmente de elevador, a queda é vertical. E às vezes não dá nem tempo de pensar no que fazer. Eu penso que toda crise ela é diferente em alguns aspectos, então a gente não tem como saber o resultado que uma proteção vai dar. O mercado ele pode cair 20%, daí ficar mais tranquilo por 1, 2 meses, cair mais 20%, daí ficar mais tranquilo e cair mais 20%, ou o mercado pode afundar 40% de uma vez. Cada caso é um caso, porém é importante saber o quanto mais forte a queda, mais exponencialidade você tem de resultado para essa operação. Então, se o mercado caísse, por exemplo, 60% em 2 ou 3 meses, provavelmente você conseguiria multiplicar em 4, 5 vezes seu patrimônio. Mas isso não é comum. Crashes são normais, mas eles acontecem aproximadamente a cada 9 ou 10 anos. E cada crash tem uma particularidade, né? Uns caem muito mais rápido, outros caem muito mais num período de tempo maior. Mas como eu falo em outros vídeos, pode ser que você esteja olhando agora e pensando, meu Deus, se cair muito, eu vou ganhar muito dinheiro, é isso que eu quero. Mas eu posso te dizer uma coisa, o dinheiro graúdo não vem nesse momento, ele vai vir depois. E deixa eu te explicar aqui por quê. Eu vou te dar um exemplo aqui que deve fazer muito sentido para você. Eu tenho uma opinião que talvez em 10, talvez, não sei, 5 ou 10 anos, a gente vai ver o Bitcoin a $1 milhão. Mas eu também tenho uma opinião que numa crise severa de liquidez, como eu imagino que vai acontecer esse ou o próximo ano, a gente pode chegar a $20 mil, 15 ou até $10 mil o preço do Bitcoin. Então vamos dizer que você tem uma proteção específica em Bitcoin e agora ele está valendo $70 mil. Vamos dizer que você só fez uma proteção básica para não perder dinheiro.
e que o Bitcoin chegou em 20 mil dólares. Então, se você tivesse um Bitcoin, você de 70 até 20, você perderia 50 mil dólares nessa queda. Mas se você tem uma proteção, você continua perdendo 50 mil dólares na tua posição original, mas ao mesmo tempo você ganha com a proteção equivalente ao que perdeu. Tá? Como eu disse, como existem inúmeros fatores, você pode abater toda a queda, parte dela, ganhar até um pouco mais, mas enfim, vamos dizer que você abateu toda a queda nesse exemplo. Quando o Bitcoin estiver a 20 mil dólares, você pode usar esses 50 mil dólares da sua proteção e comprar mais 2 Bitcoins e meio. Agora, no total, você tem 3,5 Bitcoins ao invés de 1. Então, se o Bitcoin for a 1 milhão de dólares daqui 10 anos, por exemplo, você vai ganhar muito mais dinheiro nesse processo. E aí que entra uma questão específica. Quando os ativos caírem e você ganhar dinheiro com a queda deles, você pode escolher o que comprar. Você pode comprar ações de várias empresas, você pode comprar metais, você pode comprar Bitcoin ou até um terreno com valor. A decisão é tua. Por quê? Porque tudo vai estar super barato. Você vai ter dinheiro em um momento que todo mundo vai estar na ponta contrária, querendo dinheiro. As pessoas vão buscar proteção quando não tem mais do que se proteger. Porque a queda muitas vezes já veio. Então, quando um ativo cai 60%, você vai se proteger do quê? Que ele caia mais 10% ou 20%? Não faz sentido. Então, o momento de proteção é agora. Que as bolsas estão nas máximas históricas, os ativos não param de subir, o mercado ainda está otimista e achando que vai subir para sempre. Por quê? Porque o seguro está barato, super barato. Poucas pessoas acreditam que vai cair. A maioria do mercado ainda acha que vai subir nos próximos 5, 10 anos eternamente. E eu não sei se um crash vai vir na próxima semana, vir no próximo mês ou no próximo ano. Mas como eu falei, o mercado é cíclico. Assim como o verão sempre vai chegar para os investimentos, o inverno também sempre chega. E se o mercado cair 50% no mês que vem, você quer estar em que lado da moeda? Eu acredito que essa é uma pergunta para você pensar, tá? Então, se você quiser minha ajuda, minha leitura sobre o risco da tua carteira, fazer uma gestão de risco, eu deixei um link aqui embaixo. Preencha um formulário super rápido e simples, que eu vou entrar em contato com você nos próximos dias. Bom, no mais é isso. Qualquer dúvida, só comenta aqui embaixo. Curta e compartilha esse vídeo com os teus amigos. Um abraço e ótimos estudos.